Eu quero te convidar para comigo meditar no devocional de hoje em Romanos, capítulo 9, 10 e 11, que tem os seguintes assuntos: a misericórdia e o endurecimento do coração. Quem não crê em Jesus será salvo? O versículo que é o núcleo de todo cristão. Vamos aprender sobre isso e muito mais a partir deste momento. No capítulo 9, no versículo 1, quando fala sobre Paulo e a incredulidade dos judeus, diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito a minha própria consciência. Algumas pessoas haviam acusado o apóstolo Paulo de voltar as costas para Israel. Paulo utilizou uma linguagem forte para afirmar a verdade daquilo que estava dizendo. Queria destacar que não havia abandonado seu povo, que ainda estava preocupado com eles. Talvez os seus acusadores pensassem que a sua forte insistência na graça significava estar ele renegando os judeus e as Escrituras. Aprendemos que a nossa vida como cristão deve sempre manter-se na verdade. Não devemos flertar com a mentira em hipótese alguma. No versículo 6, quando fala sobre a rejeição de Israel, não é incompatível com as promessas de Deus, diz: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. O primeiro Israel refere-se à nação de forma étnica. O segundo Israel refere-se a indivíduos que creem em Deus e se aproximam dele pela fé em Cristo. Essa seria a categoria espiritual. Alguns que eram de Israel, pela primeira definição, não eram pela segunda. Outros, embora não fossem israelitas no sentido étnico, haviam se tornado como tais no sentido espiritual. Você confirma isso em Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Hoje não é diferente, pois existem pessoas que se dizem cristão, mas não são. Estão dentro de uma instituição, mas não estão dentro do reino de Deus. No versículo 16 ao 18 do capítulo 9 ainda, quando ele fala sobre a rejeição de Israel não é incompatível com a justiça de Deus, e diz assim: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tanto a misericórdia quanto o endurecimento do coração são consequências da decisão da pessoa em se render à eleição de Deus ou não. A Bíblia é clara quando diz que Deus quer que todos se arrependam, sejam salvos, venham a conhecer a verdade e não pereçam, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. No capítulo 10, no versículo 3 e 4, e também no versículo 9 e 10, quando fala sobre os judeus rejeitarem a justiça de Deus, diz: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de
todo aquele que crê. Aí no versículo 9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quem se recusa a aceitar Cristo não conhece a Deus de fato. Mesmo que professe crer em Deus. Jesus disse aos judeus do seu tempo que Deus não podia ser pai deles, já que não reconheciam a Jesus como Filho de Deus. Você pode confirmar isso em João capítulo 8, no versículo 42 e 47. Para a salvação, é necessário um relacionamento com Deus. Embora o pecado tenha rompido essa relação, Deus oferece um caminho de volta por meio de Jesus Cristo, o mediador que restaurou o relacionamento, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Somos salvos como quando cremos sinceramente que Jesus morreu e ressuscitou. E confiamos nele como o único caminho para a vida eterna. Essas profundas convicções serão inevitavelmente evidenciadas pelas nossas palavras e pela nossa conduta. No capítulo 10, ele afirma, quando ele está falando sobre os 10 mandamentos, ele diz no versículo 4, dizendo: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, parece que ele está dizendo que os 10 mandamentos estão obsoletos. Mas não, os 10 mandamentos não estão obsoletos. Eles expressam os padrões da justiça de Deus que se mantêm pertinentes e atuais. Todavia, Cristo cumpriu a lei. Certos elementos, como sacrifícios de animais que prefiguravam Cristo, não são mais necessários porque Cristo cumpriu a lei. Ele substituiu estes animais que eram sacrificados. A lei também fazia distinção entre as coisas santas e as comuns, como, por exemplo, comer certos alimentos ou proibir a alimentação de certos alimentos, observar certos dias e assim por diante. Cristo mudou isso, de modo que todas as coisas nele se tornaram santas. No capítulo 11, no versículo 20 ao 21, quando fala sobre a rejeição de Israel não é final, diz assim a palavra de Deus: bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. A incredulidade rompe qualquer relacionamento que possa existir com Deus, pois é o oposto da fé que nos liga a Deus. Essa fé precisa ser alimentada através da comunhão dos nossos pensamentos com a palavra de Deus. A partir do momento em que eu fico desnutrido desta alimentação, então a fé morre dentro de mim e os espinhos da incredulidade começam a nascer. No versículo 36, para terminar, a palavra de Deus diz, quando ele fala sobre a maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Este versículo é o núcleo de todo cristão, pois vivemos por causa dele, por meio dele
e para Ele. Se te ajudou o devocional de hoje, compartilhe com o máximo de pessoas este vídeo. Deixe o seu like e o seu comentário. Amanhã eu volto com você para finalizarmos juntos a carta aos Romanos. Você é especial para Deus.